Olá, neste vídeo vamos conhecer a funcionalidade de capacidade finita do ERP MaxiProd. Vamos ver o que é e quais são as parametrizações necessárias para utilizar a ferramenta. O planejamento com capacidade finita ou programação fina, ele tem como principal objetivo definir automaticamente data e hora de execução de cada operação, bem como o equipamento que vai ser utilizado nessa produção, de modo a otimizar o aproveitamento de recursos e minimizar atrasos de entrega. A ferramenta ela utiliza informações como o calendário fabril dos equipamentos, tempos padrão de produção, datas de necessidade de entrega dos produtos fabricados e data prevista de disponibilidade de insumos comprados, para deste modo programar as operações de forma realista. Antes de começarmos a visualizar na prática, um aviso importante. Atualmente, no ERP MaxiProd, o planejamento com capacidade finita planeja apenas as operações realizadas por estações de trabalho, também conhecidas como ETs. Vamos conhecer rapidamente o cenário que irei trabalhar para apresentar a funcionalidade na prática da capacidade finita. Em tela, temos o roteiro de produção, composto por duas operações, a operação corte e a operação dobra, do item de código 00020, chamado produto acabado 5. Este item, então, possui a operação 10, corte, com tempo padrão de 3 horas de execução a cada unidade do produto acabado 5 fabricado, e a operação 20, dobra, possui 5 horas a cada unidade. A operação corte, se consultarmos o centro de trabalho, ela ocorre no centro de trabalho também chamado corte, e na seção configurações de capacidade finita, ele está vinculado ao grupo de centro de trabalhos grupo 1 e sequenciamento livre. Importante, para a capacidade finita, temos que definir um calendário fabril, e este calendário fabril estará, por sua vez, vinculado a grupos de centro de trabalho. Então pensamos, centro de trabalho é um local onde ocorre a produção. Este local fará parte de um grupo de centros de trabalho e este grupo terá como propriedade um calendário fabril. Já vamos ver na prática como cadastrar um calendário fabril. Então, apenas para complementar a consulta, também no centro de trabalho do operação dobra, o centro de trabalho dobra, também estará ao mesmo grupo 1, só que sequenciamento fixo. Já irei mais para frente comentar o que quer dizer este sequenciamento. Para cadastrarmos então um calendário fabril e um grupo de centro de trabalho, vamos no menu Produção, opção Grupos de Centros de Trabalho. Entrando aqui, temos uma tela que com um botão novo, cadastramos um grupo informando o código, a descrição e o seu respectivo calendário. Então o grupo que estou trabalhando é o grupo número 1, ele está vinculado ao calendário do grupo de CTs, calendário 1. Este calendário pode ser cadastrado pelo menu Produção, opção Cadastros, opção Calendários de grupos de centros de trabalho. Nesta tela, também pelo botão novo, clicamos e informamos aqui um código, descrição e dias com hora início e hora fim. Vejamos o nosso calendário 1. Ele ocorre de segunda a sexta-feira, na qual de segunda até quinta-feira o horário de início é 8 da manhã e o término às 18. Porém, sexta-feira temos um horário reduzido, das 8 ao meio-dia. Temos então todo o cenário necessário para a utilização da funcionalidade de capacidade finita. Um calendário fabril, grupos de centro de trabalho e, como vimos, um item fabricado com operações em centros de trabalho que possuem estações de trabalho. Aqui em tela não fixei a estação de trabalho. Eu poderia, na edição da operação, fixar a estação de trabalho, mas neste caso não fixei, pois deixarei o próprio sistema definir qual será a estação de trabalho desta operação que ocorrerá neste centro. Lembrando que quando cadastramos estações, nós definimos estações para cada centro de trabalho. Então aqui eu criei 3 estações de trabalho, e aí estações vamos entender como se fossem máquinas ou pessoas especializadas que realizam a operação dessa produção. O centro de trabalho é o local e a estação seria a máquina existente nesse local ou alguma pessoa especializada. Então eu criei 3 estações de trabalho, máquina de corte 1, 2 e 3, vinculadas a este centro de trabalho, e da mesma forma, se entrarmos na operação dobra e na sua estação, também temos 3 máquinas vinculadas ao centro de trabalho dobra.
Não estou entrando em detalhes em como cadastrar centros de trabalho, suas propriedades e estações, porque temos vídeos no canal específicos sobre este tema. Estou focando nas parametrizações necessárias especificamente para a capacidade finita. Para o nosso cenário, vou considerar a ordem de produção número 14. Ela produzirá então 12 unidades do nosso produto acabado 5. Repare que temos uma lista de insumos presentes na estrutura do produto, deste produto acabado 5, na qual 2 insumos serão consumidos ao realizar a operação 10 e um insumo na operação 20. Esta ordem de produção está em estado a produzir. Se consultarmos as operações desta ordem de produção e manutenção, nesta tela posso acessar pelo menu Produção, opção Operações de ordens de produção e manutenção. Temos aqui um total de horas de 36 horas para a operação 10 e 60 horas previstas para a operação 20. Repare que a data de início e fim neste momento está em 1/9, pois se voltarmos lá na nossa ordem de produção, a data de necessidade é 1/9 e não temos uma estação de trabalho ainda preenchida. Vou deixar que o sistema defina tanto a estação de trabalho quanto hora de início e fim dessas duas operações com base na capacidade finita do nosso calendário fabril. Para executar então a nossa funcionalidade, nesta tela, vamos no menu Ações, opção Realizar planejamento com capacidade finita. Aqui o sistema lança um aviso bem importante, vamos conhecer. Pergunta se temos certeza que desejamos realizar o planejamento com capacidade finita, informa que a operação pode levar alguns minutos, então claro, se você tiver uma grande quantidade de horas de produção e operação, o sistema fará alguns cálculos, podem levar alguns minutos. Nesse meu cenário, apenas para ilustrar de maneira didática, estou considerando uma única ordem de produção com 2 operações. E aqui outro detalhe bem importante, são planejadas apenas operações em que as baixas de insumo ainda estão concluídas, ou que há estoque suficiente disponível para os insumos, ou que há alguma solicitação de compra disponível para os insumos, ou um pedido de compra disponível para os insumos, e o item é do tipo estoque. Aqui nesse cenário, estou caindo nesta situação aqui. Eu tenho estoque suficiente disponível para os meus insumos que a ordem de produção irá demandar, irá consumir. Então eu vou pedir para ele fazer esse nosso planejamento e vou cair nesta opção aqui. Vamos clicar em sim e ver o resultado. O planejamento foi realizado com sucesso. E voltando, reparem aqui que tanto as datas de início e fim foram alteradas, quanto a estação de trabalho foi definida. Aqui temos então uma data de início de 25/7 às 11h28, que é exatamente este momento que estou gravando o vídeo, para acabar às 28/7 de 22 às 17h28. Imediatamente após, temos que começar a operação número 20 e acabar dia 9 de agosto de 2022 às 9h28. Então, com base na disponibilidade dessa estação de trabalho, das datas de necessidade da ordem de produção, momento de execução da nossa capacidade finita, temos aqui o início e fim previsto de modo preciso para atendermos esta ordem de produção no seu prazo desejado. Como vimos, o sistema definiu a estação de trabalho de um centro de trabalho de uma operação. E tínhamos nesse cenário mais de uma estação de trabalho para um centro de trabalho. Se desejamos definir isto previamente, em vez do sistema definir para a gente, isto é possível. Antes de executar o planejamento, ou seja, aqui em ações, realizar planejamento com capacidade finita, podemos entrar na edição de uma operação, e aqui definirmos a estação de trabalho. Poderíamos aqui alterar de 1 para 2, por exemplo, e marcar fixar, pois desta forma o sistema não irá sugerir outra estação no lugar da estação fixada. E quanto ao sequenciamento, um centro de trabalho ele pode ter o sequenciamento livre, que chamamos também de automático, ou fixo manual, que é aquele campo que vimos previamente na edição do centro de trabalho. O sequenciamento, se o sequenciamento for fixo, na verdade, e se este centro de trabalho possuir mais de uma estação de trabalho, na tela de operações que estamos vendo, marcamos a nossa estação de trabalho e marcamos como fixado. E a partir dessa definição da estação de trabalho, temos aqui embaixo o campo Ordem na estação de trabalho. Este campo
aceita um número que corresponderá à ordem que a operação será executada naquela estação de trabalho. As operações que não tiverem este campo preenchido serão planejadas automaticamente, sendo a sequência resultante desse planejamento. Todas as operações com ordem definida manualmente são executadas antes de todas as demais que não possuem ordem definida. Neste vídeo, conhecemos a funcionalidade capacidade finita do ERP MaxiProd. Se você ficou com alguma dúvida ou quer conversar conosco, fique à vontade, nosso time está à disposição para te ajudar.